No alvorecer do século XIV, em uma era de turbulência e transições, a mente atormentada de Dante Alighieri concebeu uma jornada que transcende o físico, uma descida não aos confins da terra, mas às profundezas inexploradas da psique humana. Um mapa da alma, forjado no fogo do exílio e do sofrimento pessoal, que ecoa através dos séculos, ainda nos assombrando nos labirintos da mente. Uma obra que reflete a escuridão de sua época, mas que se apresenta como atemporal, um retrato do conflito, da dor, do desejo e de cada abismo que reside em nós. Uma exploração da condição humana, revelando as sombras que nos habitam e os labirintos que nos aprisionam. Um convite à reflexão sobre nossa própria natureza. Alerta, viajante da alma. Se esta incursão às profundezas da psique ressoa em seu espírito, manifeste sua afinidade. Ilumine nosso caminho com seu like, inscrevendo-se no canal Biblioteca da Alma. Junte-se a esta jornada. Ative o sino do conhecimento para não perder nossos próximos descobrimentos. Sua participação é a bússola que nos guia, permitindo que continuemos a desbravar os recônditos da mente com lucidez e profundidade. E agora, prendemos a respiração para nos lançarmos novamente nessa fantástica saga, a jornada psicológica no inferno de Dante. Exilado, amargurado e despojado de seu lar, Dante transformou sua dor e sofrimento em arte. Nas trevas de sua provação, longe de sua amada Florença, ele mergulhou nas profundezas de si mesmo, encontrando em seu íntimo um labirinto de sombras e demônios. Um lugar de angústias que transcendia a realidade física, alcançando a complexidade da psique. Ele empunhou a pena como espada, ansiando por justiça através de sua obra. Seu exílio, contudo, se tornou um catalisador para a reflexão. Uma jornada que o conduziu a um inferno pessoal, desvendando os confins da mente e as profundezas da alma, transformando a dor em sabedoria e a perda em redenção. Mais do que uma alegoria religiosa, a Divina Comédia se revela um tratado sobre a psique, uma descida aos abismos da mente humana e as formas como ela reage ao sofrimento e ao prazer. O inferno, mais do que um lugar de punição eterna, é um espelho de nossas angústias mais profundas, culpas latentes, desejos reprimidos e a sombra que habita cada indivíduo. Dante, com sua visão de mundo, nos oferece uma chave para decifrar nossos próprios labirintos, confrontar nosso lado sombrio e, talvez, encontrar um caminho para transcendê-lo. Um convite para a autoanálise, uma jornada através de nossos próprios infernos, na busca pela luz que reside em nosso interior. Nove círculos, 9 camadas da psique, um mapa do inconsciente, uma descida cada vez mais profunda e sombria. Cada nível, reservado para uma transgressão específica, para uma ferida que corrói a alma, é uma representação das diversas facetas da sombra humana. Um mergulho nas profundezas do ser, revelando os labirintos que nos aprisionam e os abismos que nos assombram. A jornada de Dante nos leva através de 9 círculos concêntricos, cada um representando uma profundidade maior da psique humana. Cada círculo é um labirinto de emoções, desejos e sombras que residem em nosso inconsciente. Prepare-se para explorar as profundezas da alma, revelando os aspectos mais sombrios de nossa natureza. No primeiro círculo, o limbo,
Encontramos aqueles que anseiam pela transcendência, mas não alcançaram a fé. Psicologicamente, este é o lugar da angústia existencial, da saudade do que nunca se conheceu, a busca incessante pelo divino que permanece incompleta. Uma melancolia profunda e a dor da dúvida representam o anseio humano por significado e conexão. É a eterna espera pela verdade, a incerteza que paira sobre a experiência humana, uma representação da nossa constante busca pelo sentido da vida. Descendo ao segundo círculo, somos confrontados pela luxúria, o descontrole das paixões, a compulsão pelo prazer. Aqui, as almas se debatem em uma tempestade de desejos desordenados. Psicologicamente, a luxúria se manifesta como a incapacidade de lidar com os próprios desejos, uma fuga da dor através de prazeres efêmeros e vazios. É a compulsão por satisfações imediatas, um ciclo vicioso de busca por gratificação que jamais se completa, a escravidão aos próprios desejos. O terceiro círculo revela a gula, a compulsão, o vazio emocional que busca preenchimento através da busca desenfreada por satisfações imediatas. Psicologicamente, a gula reflete a necessidade de preencher um vazio interior através da busca incessante por prazer sensorial. É uma compulsão que revela a dificuldade em lidar com as emoções, a baixa autoestima e a falta de autocompaixão. Um ciclo de excessos que nunca satisfaz a fome da alma. No quarto círculo, encontramos a avareza, o apego material, a insatisfação constante e a incapacidade de partilhar. A posse como forma de segurança. Dentro de uma análise psicológica, a avareza demonstra o medo da falta, a insegurança e a crença de que os bens materiais são a chave para a felicidade. É o apego a bens externos como forma de preencher um vazio interno, a dificuldade em se conectar com as próprias emoções e necessidades, o medo da perda e da falta. O quinto círculo é o reino da ira, do ódio, do rancor destrutivo e da dificuldade em perdoar, o poder destrutivo do descontrole emocional. Psicologicamente, a ira revela a dificuldade em lidar com as frustrações e o acúmulo de emoções reprimidas, a incapacidade de lidar com o sofrimento e com a vulnerabilidade. A explosão de raiva é uma defesa contra a própria dor e demonstra a dificuldade em perdoar a si mesmo e aos outros, a projeção da própria dor no outro. No sexto círculo, nos deparamos com a heresia, a rigidez do pensamento e o apego a dogmas, a incapacidade de questionar. A psicologia nos diz que a heresia reflete o apego a verdades absolutas, a dificuldade em dialogar, aceitar novas perspectivas e questionar os dogmas. É a dificuldade de lidar com a dúvida e com a incerteza, a falta de abertura para o novo e a fixação em conceitos rígidos, o aprisionamento nas próprias convicções. O sétimo círculo é o domínio da violência, da brutalidade humana, da agressão contra si e contra o outro, a destrutividade da sombra humana. A violência revela o poder destrutivo da sombra humana, a incapacidade de controlar impulsos agressivos e a dor e o sofrimento que podem levar à brutalidade, a projeção da própria dor e frustração no outro e em si mesmo. É o lado sombrio da natureza humana revelado em sua forma mais crua. O oitavo círculo nos conduz à fraude, à manipulação, à desonestidade e à traição para uma tensão de poder, os abismos da maldade.
A fraude reflete a busca pelo poder e a necessidade de se sentir superior aos outros através da manipulação, do uso da mentira como ferramenta de poder, a falta de empatia e respeito pelo outro e o desprezo pelas normas éticas e morais. É o labirinto da desonestidade. E no mais profundo dos círculos, o nono, encontramos a traição, a frieza, a indiferença, a quebra de laços, o isolamento e a ausência de empatia. O mais terrível dos abismos, o fim da esperança. Psicologicamente, a traição revela a incapacidade de criar laços verdadeiros, a falta de empatia com o sofrimento alheio, a frieza emocional e o isolamento como um refúgio contra o sofrimento. É a demonstração do abismo da alma que se isola da humanidade. Eis aqui os 9 círculos do inferno, não um lugar externo, mas o mapa da psique humana que revela as sombras que nos povoam, os desejos que nos subjugam e os abismos que nos confrontam. Uma jornada íntima ao interior de nós mesmos, um convite à contemplação e à transformação. Nas profundezas do inferno, Dante se encontra com personagens que transcendem a história e a mitologia, tornando-se representações de arquétipos que habitam o inconsciente coletivo. Cleópatra, a personificação da sedução e do poder feminino, da capacidade de atrair e também de destruir, representa a anima na psicologia junguiana. O lado feminino inconsciente presente no homem e que se manifesta como uma força de atração e sedução, mas também de caos e destruição. Ulisses, a figura da busca incansável pelo conhecimento e pela aventura, da ambição desmedida que ultrapassa os limites da razão e a capacidade do homem em desafiar o desconhecido, representa a sombra, o lado sombrio do homem, e a tendência de projetar nos outros a culpa, a ambição e a vontade de poder. E Judas, o traidor, a personificação da mais profunda ruptura da confiança e da lealdade, o abismo onde reside o vazio existencial, representa o arquétipo do trickster, que busca quebrar o padrão e transgredir as normas estabelecidas, mas se perde em seu próprio egoísmo. Cada um espelho das facetas mais sombrias da psique humana, manifestações de nossos conflitos internos e da complexidade da natureza humana. Sete pecados capitais, 7 feridas abertas na alma, 7 sombras que obscurecem o caminho da virtude. Representações das fraquezas humanas que nos afastam de nossa essência, labirintos nos quais nos perdemos em nossas próprias escolhas. Contemple a soberba, viajante, não um mero excesso de amor próprio, mas o orgulho que corrói a alma, distorcendo a própria percepção da realidade. É a ilusão de superioridade que seduz e aprisiona, erguendo o ego como um muro intransponível ao conhecimento e à compaixão. Na visão da psicologia, este é um mecanismo de defesa que mascara profundas inseguranças, projetando uma imagem de perfeição para evitar o confronto com as próprias fragilidades. Observe a avareza, viajante, não apenas o apego aos bens materiais, mas a ganância que acorrenta o coração, consumindo a alma em uma busca incessante por posses. É a obsessão pelo ter que escraviza, obscurecendo o valor da vida e da partilha. Psicologicamente, isso revela um sintoma de ansiedade e medo da escassez, que tenta compensar a falta de segurança interior com a acumulação material. Sinta a luxúria, viajante, não somente o desejo desordenado, mas a compulsão que domina e escraviza, reduzindo o ser a um mero objeto de prazer. É a busca incessante por satisfação que desvia do autoconhecimento, obscurecendo a beleza das conexões genuínas. Em uma análise psicológica,
A luxúria se manifesta como uma fuga da intimidade verdadeira, que busca no prazer momentâneo a validação e a aceitação que faltam. Presencia a ira, viajante, não apenas a raiva descontrolada, mas o desejo de vingança que consome e destrói, transformando o ser em um agente de destruição. É a explosão da fúria que cega a razão, alimentando o ciclo da violência e do sofrimento. Sob a ótica da psicologia, este é um mecanismo de defesa disfuncional que busca projetar a dor interior em outros, como uma tentativa de lidar com a própria vulnerabilidade. Testemunhe a gula, viajante, não somente o excesso, mas o vazio que se tenta preencher com prazeres sensoriais, escravizando o corpo em uma busca insaciável. É a compulsão que desvia do autocuidado, obscurecendo a plenitude da alma e a sabedoria do equilíbrio. Do ponto de vista psicológico, a gula é uma forma de lidar com a angústia e a ansiedade, usando o prazer sensorial como uma tentativa de preencher um vazio emocional. Perceba a inveja, viajante, não meramente a tristeza pelo bem alheio, mas o sofrimento da comparação que corrói a alma, alimentando a insatisfação e a amargura. É a obsessão pelo que o outro possui que impede o reconhecimento do próprio valor, obscurecendo a beleza da singularidade. De acordo com a análise psicológica, a inveja é uma manifestação de baixa autoestima, que busca no outro o reconhecimento e a validação que faltam em si. E observe a preguiça, viajante, não simplesmente a aversão ao trabalho, mas a negligência que conduz à inércia, paralisando a vontade e impedindo o florescimento do ser. É a recusa de agir que desconecta do propósito, obscurecendo o potencial de crescimento e realização. Em termos psicológicos, a preguiça se revela como um sinal de desmotivação e falta de energia, resultado de um conflito interno que sabota a busca por significado e propósito. Como vimos, a soberba é a raiz de todo o mal, que eleva o ego acima de todos. A avareza, que escraviza o coração à busca desenfreada por riquezas. A luxúria, que transforma o desejo em compulsão. A ira, que destrói tanto quem a sente como quem a recebe. A gula, a busca compulsiva por satisfações imediatas, o preenchimento de um vazio através dos prazeres. A inveja, a dor com a felicidade alheia, o ódio disfarçado que mina a alma. E a preguiça, o abandono da própria vida, a renúncia ao esforço e a realização. Essas são as 7 sombras que habitam a psique humana. Uma jornada para dentro de nós, buscando luz em meio às trevas da nossa própria condição. É crucial notar que os 7 pecados capitais, tal como definidos e sistematizados pela Igreja Católica, não se encontram de maneira explícita nas escrituras bíblicas. Esta lista foi sendo construída e aprimorada por teólogos ao longo dos séculos, sendo São Gregório Magno uma figura central nesse processo. Enquanto a Bíblia nos guia através de metáforas, parábolas e narrativas, apresentando exemplos e lições, a Igreja, ao longo de sua história, construiu um sistema de controle através da definição de pecados, estabelecendo o bem e o mal, punição e recompensa, e definindo quais comportamentos são os mais apropriados, impondo uma moral para controlar a massa e perpetuar o poder. Uma maneira de institucionalizar a fé e estabelecer regras para a salvação. O medo do inferno, o terror do sofrimento eterno, foi habilmente manipulado pela Igreja como um poderoso instrumento de controle social. A culpa,
transformada em uma camisa de força que prende o indivíduo ao poder da instituição. O medo e a culpa, utilizados como armas para obter obediência e submissão. O inferno, como um lugar que se projeta na mente e dita as regras do mundo. E a igreja como a única detentora das chaves para a salvação. Mas, para além da culpa e da punição, Dante, com a sua obra, questiona essa moral do medo e abre as portas para uma reflexão sobre a essência da fé e a busca pela verdade. Uma análise da fé através do questionamento, uma forma de encontrar o caminho para a transcendência, para além da imposição do medo. E o celibato imposto ao clero, uma norma que, para além de seu caráter religioso, nem sempre era suficiente para conter a complexidade da natureza humana, gerando hipocrisia e sofrimento entre aqueles que, pela força do poder e das normas sociais, eram obrigados a segui-lo. Dante, com seu olhar observador e perspicaz, expõe, por meio de suas personagens, um mundo de dualidades e ambiguidades. E esse conflito se faz presente em toda a sua obra, refletindo não só o poder da instituição, mas também os desejos do homem e a dificuldade em cumprir tais imposições, evidenciando que o controle do corpo nem sempre significa o controle da alma. Uma reflexão sobre as tensões entre a fé e a natureza humana. Um convite para a compreensão de que todos somos seres complexos, com luz e sombras. Do abismo do inferno, emerge a busca pela transcendência, pelo conhecimento de si e pela possibilidade da redenção. Dante, sem o saber, lançou as bases da psicanálise e da psicologia analítica. Seus arquétipos, seu labirinto de desejos e sombras, suas personagens carregadas de ambiguidade, ecoam nos estudos contemporâneos e continuam a nos inspirar na busca pelo autoconhecimento, na compreensão das dinâmicas entre a sombra e a luz e na complexa relação do ser com os seus desejos. Uma jornada que transcende o tempo, um convite para explorar o nosso próprio inconsciente e encontrar a luz em meio à escuridão. A jornada não termina no inferno, um local de reconhecimento e aceitação da própria sombra. A exploração da alma humana continua através do purgatório, onde a expiação se encontra com a esperança e alcança a sua plenitude no paraíso. Um lugar de busca pela luz e pela realização. Que cada um encontre o seu caminho de volta ao céu. Um caminho de transformação que se inicia na escuridão, mas que culmina na luz. Um convite à redenção pessoal e à busca pela plenitude. Hoje, como no tempo de Dante, a Divina Comédia continua nos convidando a reconhecer a imensidão do ser e a mergulhar nas profundezas do nosso próprio inferno. Que a jornada de Dante continue a iluminar os nossos passos e que cada um possa encontrar o caminho de volta para a luz, sem jamais negar a importância da sombra e o reconhecimento do próprio labirinto que é a alma humana. Sua obra se eterniza, um legado para que a mente nunca perca a capacidade de refletir sobre a complexidade do existir. Uma fonte inesgotável de sabedoria que nos convida a explorar nossos próprios abismos e a buscar a redenção, não em um paraíso distante, mas em nosso próprio interior, transformando a escuridão em luz. E assim, concluímos mais um círculo desta jornada pelos labirintos da alma. Se esta exploração ecoou em seus pensamentos, manifestando um vislumbre de compreensão, pedimos que ilumine nosso caminho com sua presença. Inscreva-se nesta busca por sabedoria. Ative o sininho de notificações que marca o tempo do despertar e compartilhe esta experiência com aqueles que também anseiam por entendimento. Sua voz é a melodia que harmoniza nossa comunidade, tornando-a mais engajada, consciente e conectada. Em uma última fala, você, viajante da alma, explorou neste vídeo os ecos de seu próprio inferno. Não se iluda, esta jornada não é para os que fogem, mas para os que se dispõem a sondar as sombras.
O inferno de Dante, afinal, é um mapa da condição humana. A compreensão não reside em evitar abismos, mas em mergulhar com discernimento e buscar a verdade. Acolha suas angústias, pois nelas emerge a transformação. O sino do despertar ressoou, convidando a uma nova forma de contemplar. Reverencia a potência da autoconsciência. Ela ilumina o caminho para sua própria redenção. Cada passo nesta jornada é um marco na busca por sabedoria. Com a serenidade da compreensão como guia, prossiga, não como um hesitante, mas como um explorador de sua alma. Sua voz é um eco que transforma a opacidade em clareza. Avance com a convicção de que a jornada é a única que importa. Que a clareza e a sabedoria iluminem os seus caminhos e que a paz da compreensão guie seus passos.